Glória a Deus. Deus é bom, Deus cuida de mim, cuida de ti, cuida de nós. Ai de nós, se não fosse a misericórdia do Senhor que se renovou neste dia pela manhã. É graças a essa misericórdia que nós não somos consumidos e ainda estamos de pé até o dia que o Senhor quiser. Precisamos buscar Deus mais do que comer e beber. Precisamos buscar Deus mais do que dormir e descansar, mais do que tudo nessa vida. Eu gosto sempre de frisar que Deus sem nós é Deus, mas nós sem Deus não somos nada. Eu quero compartilhar com você neste vídeo de hoje a respeito do poder que há na palavra que sai da nossa boca. Não é à toa que Tiago, ele usa a palavra comparada como uma pequena fagulha que cai num mato seco e ali incendeia a floresta inteira. Nós temos visto muito isso nos últimos dias. São lugares que pegam fogo comparados a 100 campos de futebol. Coisa que começou numa fagulha. Coisa que começou às vezes numa guimba de cigarro, que começou talvez ali onde tinha um vidro, que ele foi absorvendo, foi recebendo aquele calor do sol e queimou. E ali chamuscou e colocou fogo quase que na cidade inteira. Olha o poder que há na nossa língua. Muito cuidado com o que você fala. Muito cuidado. Às vezes a gente fala as coisas na hora da raiva, na hora da ira e esquece que a partir do momento que saiu, vai produzir um efeito, tanto bom como mal. Então toma muito cuidado com aquilo que sai da sua boca, porque pode ter certeza que ou vai produzir vida ou morte. É isso que está escrito aqui em Provérbios, capítulo 18, versículo 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Prestou atenção? Aquilo que sai da sua boca tem poder para gerar vida ou morte. E aquele que ama usá-la, com certeza vai comer do seu fruto. Eu quero compartilhar com vocês aqui uma experiência que eu vi na internet de uma mulher que tinha por nome Rosângela, de 47 anos. Eu anotei aqui a história dela, que em abril de 2016, ela perdeu de forma terrível o seu filho de 17 anos. Ele foi morto com 11 tiros de uma arma com calibre 9 milímetros e 11 tiros pelas costas. Foi uma cena horrível quando ela deparou com o corpo do seu filho no chão e sangue para todo lado, e ela em desespero, aos gritos, angustiada. E essa mulher, ela era mãe de 4 filhos, contando com esse rapaz que morreu. E depois que ela perdeu o seu filho, ela foi para as redes sociais, ali de alguma forma demonstrar a sua dor, colocar um pouco para fora aquela angústia, falando. E no primeiro mês ela só falava pelos vídeos, pela rede social, o quão difícil era perder o seu filho daquela forma tão cruel, acerca da injustiça, e ela usava para poder desabafar, compartilhar com as pessoas aquela dor que estava consumindo ela. Só que a partir do segundo mês, ela começou a colocar um teor bem mais forte nesses vídeos. Já não era mais ali um desabafo, mas ela começou a jogar direta para os assassinos do filho que moravam no mesmo bairro que ela. E então ela falava o quão era difícil ter que olhar nos olhos das pessoas que matou o filho e conviver com aquelas pessoas. Ela começou a pôr para fora aquela dor da injustiça, de que eles continuavam matando mais pessoas ao redor e não faziam nada. Eles coagiam os trabalhadores daquele local, e ela chegou ao ponto de tomar as dores dos trabalhadores. E ela falava mesmo que se fosse para eles matarem um daqueles trabalhadores daquele bairro, fechar aquele comércio, tinha que matar ela também. E aí ela começou a chamar para si, através daqueles vídeos, a responsabilidade sobre a morte do filho e também sobre aquela injustiça, atraindo a atenção daqueles homens violentos para a sua própria vida. E o tempo foi passando. E ela foi jogando mais diretas no vídeo e jogando as diretas. E ela chegou ao ponto de falar que era para eles sentarem bala nela, assim como sentou no filho dela, que ela não tinha medo deles.
E ela falava mesmo, ela não tinha medo não. E foi falando que ela ia representar aqueles trabalhadores e que aquele vídeo ela estava fazendo para chegar de propósito diante dos assassinos do filho dela, que ela não tinha medo. Eu escrevi aqui o relato dela na reportagem. Eu não tenho medo de você e a hora que você quiser me matar, você pode vir, mas vem e me mata pela frente. E ela ainda disse que o que mais doía nela era que os parentes dele não entregavam os assassinos. Muitas vezes a família tem medo, a família também é ameaçada, corre o mesmo risco. E que além do filho dela, mais 4 já tinham morrido. E ela continuava. Aí começou a fazer vídeos de ameaça, vídeos com ódio, com rancor. E também mandou outro recado. Que se eles quisessem matá-la, como já tinha mandado recado para ela que a mataria, que eles usassem a mesma arma que usaram para matar o filho. E ela ainda disse que era para eles darem um tiro de 12 na cabeça dela. Olha que coisa. Ela postando vídeos, jogando uma direta para eles. Vocês podem vir. Mas vem e usa uma de 12 na minha cabeça. Segundo ela. Dizendo para eles, vocês sabem aonde eu moro. Vocês sabem onde é a minha casa. Eu tô aqui no Portal, que era o bairro que ela morava. Eu tô aqui no Portal e já falei com vocês. Segundo ela, para os assassinos dos filhos dela, eu vou ser como um câncer na vida de vocês. E mesmo diante das ameaças que ela recebia, tendo mais 3 filhos para cuidar, ela continuou. E ela continuou. E parecia que ela já estava até sentindo o que estava para acontecer. E aí outro recado que também ela mandou. Você vai ter que sentar bala em mim. Ô, gente, aonde que eu vou falar isso? Tá doido? Olha só. Tamanha era a amargura e a vontade daquela mulher, talvez, de tentar fazer justiça através daqueles vídeos. E ela falou claramente que eles sentassem bala na cabeça dela. Que ela não tinha medo não, e estava lá esperando por eles. E coincidentemente, no dia 12, na mesma data, que 5 anos atrás o filho dela tinha sido morto no mesmo dia. Eles foram até a casa dela e concretizaram aquilo que ela tinha pedido. Que eles fossem até lá. E de fato eles foram. E então mataram a Rosângela, de 47 anos, dentro da própria casa, enquanto ainda estava deitada na cama. O marido deu no pé e eles chumbaram bala nela. Eles usaram 3 armas. Uma pistola 9mm, como tinham usado para matar o filho dela. Um revólver 38 e aquela tanto tinha pedido. A espingarda calibre 12. E ela falava mesmo que naquele bairro não tinha lei, não tinha justiça, e ela achava que através daqueles vídeos ela chamaria a atenção deles, talvez das autoridades, e que eles fariam justiça em prol dela. Assim como ela estava falando, vocês sabem aonde eu moro. Se tiver que vir, me mata com calibre 12, me mata pela frente, atira na cabeça. E do jeito que ela falava, olha o poder da língua. Ela estava incitando o ódio na vida daqueles homens. Lembra do primeiro versículo que eu apresentei? O poder da vida e da morte estão na língua. A língua, ela tem um poder muito grande. Se ela usasse aquela indignação, aquela fome de justiça, para, como disse Jesus, entra para o quarto em secreto, fecha a porta e lá em secreto fala com o seu pai que te vê em secreto e te recompensará. E se ela usasse aquela dor para jogar diante de Deus e pedir a Deus, Deus, o Senhor é justo. Deus, o bairro que eu moro não tem justiça, mas eu creio que o Senhor é Deus para fazer justiça. Senhor, o Senhor conhece quem é, sabe o endereço. Quantos já mataram? Senhor, envia os teus anjos, Senhor, julga a minha causa.
Aqui no livro ainda de Provérbios, capítulo 13, versículo 3, fala que quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Mas quem fala demais acaba se arruinando. Quem guarda a sua boca de falar demais o que não deve, guarda a sua vida. Quem fala demais acaba se destruindo, se arruinando. E se nós usarmos a nossa boca para falar com Deus, e se nós usarmos a nossa boca como disse Jesus, tá te perseguindo, tá falando mal de você, fala bem, abençoa. E deixa nas mãos dele, porque ele é fiel para julgar todos com justiça. Aquela mulher tinha mais 3 filhos para cuidar, apenas 47 anos. E aquilo que ela pediu para que acontecesse, eu acho que sem saber da gravidade do que ela estava falando, e até sem ter a certeza de que eles de fato consumariam aquilo, aconteceu. Aqui também em Provérbios, capítulo 21, versículo 23, quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Cuidado com as palavras que você usa. Palavras de destruição, de acusação, de julgamento, de condenação. Palavras pesadas. São pais que usam palavras terríveis contra os filhos. Os filhos que usam palavras terríveis contra os pais, contra os amigos, contra os irmãos, contra as autoridades. Palavras de que isso não dá nada que presta, é uma porcaria mesmo, vai pro inferno, desgraçado. Nasceu para sofrer, para que eu te pus no mundo, para que você nasceu, você não presta para nada. Maldito, irresponsável, eu vou te matar, se eu pegar eu te mato, vou comer o fígado, eu te odeio, esse país não vai dar nada que presta, tem que matar fulano, matar ciclano. Muito cuidado com o que sai da sua boca. Essa história ela me chamou muita atenção, eu tenho muito temor, graças a Deus, eu custei a aprender, mas hoje tem hora que eu penso demais antes de falar. Lembre-se disso, a palavra que sai da sua boca, ela nunca voltará vazia. Quando a palavra sai da sua boca, é como uma flecha atirada. É impossível pegá-la e trazê-la de volta, a partir do momento que ela saiu. É como um tiro. Saiu, a bala não volta. Toma muito cuidado com o que você fala. Porque se no lugar desse ódio todo, falar a respeito da sua própria morte, ela ministrasse vida e proteção, Senhor, guarda os meus filhos. Que eles não sigam o mesmo caminho do outro irmão, que eles não sejam perdidos como essa geração, tantas pessoas se perdendo. Senhor, abençoa minha família, nos proteja. Senhor, julga minha causa. Senhor, faz justiça. Porque a palavra diz que a vingança pertence ao Senhor e Ele determina o tempo em que Ele julgará com justiça e Ele julgará a todos. Todos. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Muito cuidado com a palavra que você usa. Pessoas que amaldiçoam o seu salário. Essa porcaria, essa miséria não dá para nada. Vá pro diabo que carregue. Tomara que morre, tomara que quebra as pernas. Há muitos anos atrás, eu estudava com um jovem. E infelizmente, aquele jovem morreu de uma forma terrível num acidente lá próximo a São Domingos do Prata, com outros jovens. Ele tinha uma mãe que infelizmente não temia a Deus, e ela num dado tempo da sua vida comprou um Fiat Uno antigo, verdinho, e ela falava mesmo que preferia ver o filho dela morto ao filho dela pegar o carro dela e estragar. Isso porque o carro nem era novo e mesmo que fosse. Olha o poder do que aquela mãe falou. E finalmente aquela mãe emprestou o carro e o seu filho foi com mais, acho que 3 amigos ou 4, para a cidade do Prata para pular carnaval. E próxima à cidade do Prata.
Aquele carro perdeu o controle, capotou. E se eu não estiver enganada, o filho da dona do carro e mais 2 amigos perderam a vida nesse acidente, tão novos, tão jovens, na flor da idade. Muito novos. Inclusive esse meu amigo, que a mãe dele teve essa triste infelicidade, palavra proferida contra o próprio filho, ele deixou 2 crianças, 2 filhinhos gêmeos. Na época devia ter, acho que estourando uns 2 anos, 2 anos e meio. Então toma muito cuidado. Muito cuidado. Conheço casos de casamentos que terminaram por causa da língua. Filhos que morrem por causa da língua. Pessoas que perdem as suas vidas, os seus empregos, a sua moral por causa da língua. Toma cuidado. Boca fechada não entra mosquito. E ninguém perde por ficar calado. Dependendo do que você tem vontade de falar, pensa antes. Às vezes você vai ganhar mais, você vai ficar no lucro, se você ficar calado e orar a respeito da situação. Amém?